3 de fevereiro, de acordo com o calendário da Igreja. São Simeão, recebedor de Deus. Durante o reino do imperador egípcio Ptolomeu Filadélfio, Simeão foi escolhido como um dos proeminentes 70 que foram confiados a tarefa de traduzir a Bíblia da língua hebraica para a língua grega, a Septuaginta. Simeão trabalhava nessa tarefa com atenção, e quando estava trabalhando o livro do profeta Isaías, ele se deparou com a profecia: Eis que a virgem conceberá e dará luz ao filho. Isaías 7:14. Ele ficou confuso e pegou uma faca para remover a palavra virgem e trocá-la pelas palavras mulher jovem, e com tais palavras traduzi-la para o grego. Neste momento, um anjo do Senhor apareceu a Simeão e o restringiu deste intento, explicando que para ele que a profecia é verdadeira e está escrita corretamente, e em verdade. O mensageiro de Deus disse também que Simeão seria convencido pessoalmente disto, porque, de acordo com a vontade de Deus, ele não iria morrer até ver o Messias nascido da Virgem. O justo Simeão se alegrou de ouvir tal a voz dos céus e deixou a profecia inalterada, agradecendo a Deus que o fez digno de viver para ver o prometido. Quando o menino Jesus foi apresentado no templo de Jerusalém pela Virgem Maria, o Espírito de Deus apareceu a Simeão, que já era velho e branco como um ganso, e Simeão rapidamente entrou para o templo. E ali reconheceu tanto a Virgem quanto a jovem criança pela luz que brilhou ao redor de suas cabeças como uma auréola. Alegremente Simeão tomou Cristo em suas mãos e rezou para Deus o libertar dessa vida. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. São Lucas 2, 29-30. Ana, a profetisa, filha de Fanuel, também estava lá e reconheceu o Messias, proclamando ele ao povo. E subindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. São Lucas 2, 38. Naquele tempo, Ana tinha 84 anos de idade. São Simeão morreu logo após isso. O justo ancião Simeão é considerado o protetor das crianças pequenas. Os santos mártires Adriano e Élbulo. Estas duas almas chegaram de Baneás, na Cesareia de Capadóquia, e atendiam aos cristãos presos nos calabouços para consolá-los e encorajá-los. Porém, eles também foram presos e sentenciados à morte. Adriano foi decapitado e Élbulo foi jogado ante as feras selvagens no ano de 309 d.C. Desta maneira, não chorando por esta vida, eles honrável e alegremente entraram na vida eterna. Hino do louvor. Oração para uma criança pequena. Ó poderoso Senhor, tem piedade e salva. Não apague esta pequena chama com a morte. A criança é como uma pequena chama de uma vela, e os ventos do mundo são terríveis, até mesmo para as estrelas. Um fogo fraco é apagado abaixo das cinzas. E debaixo da tua mão, a alma do homem. Quando a água sobe e chega à garganta, e a chama se torna pequena e o fogo se umedece. Ó Senhor, salve e tem piedade e alivia. Assim Davi o profeta rezou a ti, mesmo sendo ele uma grande tocha. E uma fraca criança nas bases do céu, e de pensamentos pecaminosos sua cabeça começou a doer. Todo o vento de malícia o enfraquecia. Ela seria apagada rapidamente pelos ventos tumultuosos. Se tu não a salvas, ó auxílio nosso, apressa-te. Ó Senhor, tem piedade e salva-nos mesmo agora. E não apagues essa pequena chama com morte. Pelas orações a Deus do teu ancião favorito, São Simeão, aquele que recebeu a Deus. Reflexão. Quão grande glória nos céus conveio a São Simeão que recebeu a Deus, que segurou o Salvador do mundo em suas mãos, e que o seguinte incidente claramente mostra, relatado na hagiografia de São Pedro Atonita, 12 de junho. Como comandante durante a batalha, Pedro foi escravizado, amarrado e jogado na prisão na cidade de Samara, às margens do rio Eufrates. Definhando na prisão por muito tempo, Pedro, em lágrimas, rezou a São Nicolas para interceder a Deus por ele e libertá-lo da prisão, prometendo se dedicar completamente a Deus. São Nicolas apareceu para ele em sonho e disse que por mais que ele, São Nicolas, tivesse peticionado por ele, Deus atrasou sua liberdade porque ele, Pedro, tinha feito um voto similar a Deus e não tinha mantido. Ainda mais, São Nicolas aconselhou a Pedro para ele rezar a São Simeão, o recebedor de Deus, que é poderoso ante Deus e fica perto do trono de Deus, junto da Santa Virgem e São João o Precursor. Pedro aderiu ao conselho de São Nicolas e rezou a São Simeão. Novamente, São Nicolas apareceu para ele, junto com São Simeão, não em sonho, mas na realidade. Pedro viu São Simeão com uma aparência gloriosa, rosto brilhante e vestido com vestes de um sacerdote do Velho Testamento, com um bastão dourado em suas mãos. São Simeão disse a Pedro: Você gostaria de cumprir o seu voto e se tornar um monge? Pedro para isso respondeu: Sim, mestre, com a ajuda de Deus. Simeão então tocou as correntes de Pedro com seu bastão e elas derreteram como cera. Abrindo as portas da masmorra, o santo guiou Pedro para fora. Contemplação. Contemple o Senhor Jesus como pedra angular. Primeiro, como a pedra angular da construção do caráter pessoal.
Segundo, como pedra angular da construção da família e nação. Terceiro, como a pedra angular de toda bem-intencionada transformação social e inspiração da humanidade. Homilia. Sobre o Espírito de Deus que fala pelos portadores do Espírito. Não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vossos pais que fala em vós. São Mateus 10, 19 e 20. Estas são as palavras dele que sabe tudo e que declarou ao mundo o conhecimento que ninguém conhecia antes de sua visita à humanidade. Se alguém é cheio do Espírito de Deus, ele não fala do Espírito do homem, mas o Espírito de Deus fala de e por ele. Ele é apenas um instrumento ou líder do Espírito de Deus, pelo qual Deus o Espírito fala. Quando esse tipo de homem fala, ele fala infalivelmente e ninguém pode achar mentiras em suas falas, exceto aqueles que, por conta da perversão de suas mentes, consideram verdades por falsas. Como homens falam cheio do Espírito de Deus, foi claramente demonstrado pelo exemplo dos profetas e ainda mais claramente pelo exemplo dos apóstolos. Miraculo e inacreditavelmente, as palavras dos apóstolos pareciam a estranhos, aqueles que não tinham o Espírito de Deus neles, e que conheciam apenas como falar sobre o que é terreno, consideravam todos os apóstolos como bêbados. Na verdade, para os ignorantes, todas essas pessoas que primeiro começaram a falar dos milagres escondidos nesse mundo físico, o poder do vapor, magnetismo, eletricidade, transmissões sem fio e conversas a longa distância, como o telefone, pareciam bêbadas e tolas. Como então homens espirituais não parecem intoxicados e tolos quando, guiados pelo Espírito Santo, falam sobre inúmeros mistérios do reino espiritual? Quem quer que se humilhe ante Deus, Deus o fará poderoso. O Espírito de Deus repousa sobre um coração contrito, e de lá ele fala pela boca do homem. Isto é confirmado não apenas pelos profetas e apóstolos, mas também pelos inumeráveis filhos e filhas de Deus. Ó bom Senhor, não nos recuse o teu Santo Espírito. A ti é glória e louvor para sempre. Amém.